Excelentíssimo senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, membros da mesa, aos quais eu cumprimento em nome do nosso ministro de Estado do Trabalho, o ministro Elton Iomura, e da senhora Leonice da Paz, presidente da Fundacentro. Senhoras e senhores convidados ilustres que prestigiam esta sessão, é uma honra muito grande estar entre os proponentes, os requerentes desta sessão solene, em homenagem ao Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, que deve ser, senhor presidente, ilustre deputado Vicentinho, lembrado não apenas em memória das vítimas de acidentes e doenças ocorridas no exercício profissional, o que, aliás, motivou a sua criação, mas também como oportunidade de reflexão. E aí eu vejo como significativa essa sessão solene, que faz parte do esforço que deve ser feito por todos nós para chamarmos a atenção de toda a sociedade para os números que são, tratando-se de estarmos em 2018, no século XXI, em terceiro milênio, absolutamente chocantes. São números que não devem ser admitidos. Agora, para isso, é fundamental que nós consigamos sensibilizar a sociedade e que nós consigamos mobilizar aquelas pessoas que possam fazer uso dos instrumentos disponíveis, da legislação disponível, para, primeiro, promover a conscientização, segundo, promover a prevenção e, terceiro, o enfrentamento àquelas causas que dão motivo aos acidentes de trabalho, que muitas vezes terminam da pior maneira, terminam de uma forma trágica. Quero fazer menção da presença nessa sessão solene do senhor Dr. Rogério Luiz Barbosa Urso, o ilustre secretário nacional de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, cuja presença também muito nos honra. A luta pelo trabalho, amigo Lourenço, pelo trabalho seguro, constitui, antes de tudo, uma luta por justiça. E ela deve ser parte de um esforço coletivo no qual estejam continuamente engajados empresários, profissionais liberais, autônomos, servidores e autoridades. Juntos, todos devem estar conscientes da importância de se dar proteção a quem trabalha, seja da perspectiva humana e social, seja até mesmo por razões de ordem econômica. Protegido o empregado, protegido está quem o emprega e protegidos estão a sociedade e o Estado. Registre-se que mais de 2 séculos se passaram desde o início da Revolução Industrial, quando os métodos de produção começaram a ser substituídos pelo uso intensivo de máquinas, a energia humana pela energia motriz e os processos artesanais pelo sistema fabril. Começava ali uma série de distorções nas relações de trabalho, como as conhecemos hoje. Os trabalhadores eram expostos a riscos absurdos, em condições desumanas de segurança e higiene. A forma de operar as máquinas era absolutamente inadequada. Faltavam equipamentos de proteção contra a poluição e o barulho. Os ambientes careciam de iluminação e ventilação. As jornadas eram exaustivas. As mutilações eram quase a regra. No limite, a inexistência de planos de segurança para os operários causava mutilações, doenças e mortes. Senhor presidente, para o bem e para o mal, e nesse caso para o mal, a industrialização deixou a sua herança. E as nações que aderiram
mais tardiamente aos novos processos produtivos, nem por isso deixaram de repetir os erros daquelas precursoras. E o repetiram ainda não por anos, mas por séculos. Basta lembrar o trágico evento no ano de 1969, da explosão de uma mina no estado da Virgínia, Estados Unidos, que ocasionou a morte de 78 trabalhadores. E isso ocorreu exatamente no dia 28 de abril. Só em 2003, a OIT, em alusão ao ocorrido naquela data, instituiu o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Infelizmente, as tragédias, mesmo as de larga proporção, tendem a acontecer novamente, tão logo sejam esquecidas. Em 1984, em um dos piores desastres químicos jamais ocorridos, o escapamento de gás de uma fábrica de praguicidas no centro da Índia provocou em poucas horas a morte de 2.500 pessoas e feriu mais de 200.000. Além de trabalhadores e habitantes mais próximos do local, a população circunvizinha também foi afetada com efeitos prolongados sobre o meio ambiente, a agricultura e o dia a dia das comunidades. O mundo ainda não havia aprendido a lição, como de resto ainda não aprendeu inteiramente. Esse segundo grave evento continuava mostrando a importância de se estabelecer uma cultura de segurança mais rígida, com penalidades menos complacentes. Trazendo a questão para a realidade brasileira, é inegável que temos evoluído, e isso em termos normativos. Esse, no entanto, é um processo lento, como são lentas todas as mudanças de comportamento, além do complexo na concepção e, por vezes, difícil na implementação. Trata-se de uma construção permanente, a ser revisada e redirecionada quando necessário. Para tanto, é fundamental a participação de legisladores e do poder público, deputado Vicentinho, e, de modo geral, ao longo de empregados e empregadores. Tragédias não podem se repetir. Não podemos permitir que novos acidentes aconteçam. A Lei 11.121, de 25 de maio de 2005, instituiu o mesmo dia 28 de abril como Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. O legislador quis assim homenagear aqueles muitos heróis anônimos, vítimas da negligência e inoperância de alguns, e quis mais. Além da homenagem, quis também fazer voltar as atenções para as formas de prevenção e controle, de maneira a evitar que a atividade laboral, qualquer que seja, por mais simples que seja, resulte em acidente, incapacitação ou morte. A falta de treinamento e qualificação, a economia inescrupulosa no que diz respeito a itens importantes de segurança, o descaso para com o bem-estar das pessoas, são comportamentos que devem ser radicalmente banidos das empresas, bem assim dos órgãos e entidades da administração pública, de quem, por sinal, deve vir o exemplo. Com sensibilidade, conhecimento e compreensão no que se relaciona ao perigo ou possibilidade de perigo, com fiscalização adequada por parte do Estado, pode não ser possível estancá-lo em definitivo, até porque o erro faz parte da natureza humana e a fatalidade não raro tem a sua parcela de culpa. Mas é possível avançar, e ainda temos muito a avançar no Brasil, fazendo o que fizeram os países que aprimoraram as políticas públicas, endureceram a lei, fortaleceram os mecanismos para vê-la cumprida e fizeram boas parcerias com sindicatos e órgãos de classe. O Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, iniciativa de cooperação internacional entre o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, fornece dados que realmente impressionam. Tomado o ano de 2012 como ponto de partida, até hoje foram registrados algo mais de 4 milhões, Lourenço, 4 milhões de acidentes de trabalho e mais de 15 mil mortes acidentárias notificadas. Os gastos da Previdência com benefícios acidentários, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente sequelas, estimados desde 2012, ministro, até hoje, superam a casa de 27 bilhões de reais.
É uma miríade, senhoras e senhores deputados. Portanto, há também aspectos securitários que merecem a nossa atenção. Possamos o quanto antes minimizar as perdas materiais, estas, no entanto, são consequência. O mais urgente e o mais aflitivo é tratar das causas com efetividade, competência e determinação. É o ser humano quem deve estar no fulcro da nossa ação. Eu caminho para a conclusão das minhas considerações, fazendo aqui a minha homenagem à Fundacentro, essa instituição que completou 51 anos de bons serviços prestados ao Brasil, como uma extensão do Ministério do Trabalho e Emprego, voltada exatamente para a formulação de pesquisas, de políticas públicas, no sentido de se fazer a prevenção dos acidentes de trabalho, de cuidar e tratar da saúde do trabalhador e de erguer o muro de proteção em torno do trabalhador brasileiro. Lembro ainda que, de igual desafio, Barbosa, é encontrarmos uma formulação que nos permita, de igual maneira, atentarmos também para os acidentes de trabalho no que diz respeito, Paulo, ao serviço público. Porque hoje nós não temos instrumentos para aferir, instrumentos para acompanhar, considerando-se, inclusive, que os casos, a maioria dos casos de ocorrências no serviço público, são tratados pura e simplesmente como licença de saúde ou outra que justifique o afastamento do trabalho. Esta é a mensagem que quero aqui deixar como autor da sessão, registrando aqui, em nome da União Geral dos Trabalhadores, também o nosso compromisso, deputado Vicentinho, com esta luta e com esta causa. Convido a todos ao bom combate, façamos deste dia 28 de abril, Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho e Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, um dia de luta. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Que Deus abençoe o trabalhador brasileiro, que Deus abençoe o Brasil.